Opa, voltamos para estudar esse período muito amado, né, do estudo de muitos. E aí vamos então para o estudo da economia da Guerra Fria, né? Como que se deu as alianças econômicas? Primeira coisa que tu tem que saber é que depois da Segunda Guerra Mundial, né, ali por 1945 a 1947, a gente tem a Europa destruída. Londres foi bombardeada muitas vezes pela Luftwaffe, né? Os países ao redor da Alemanha foram destruídos por conta das invasões do Bigodinho. Então a gente tem a necessidade de uma injeção de dinheiro nesses países que estão ferradinhos, né, economicamente. Surge então o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall, né, que aconteceu em 1948? Ele começa, né, até a sua atividade em 1948. Aqui diz sim 1947, tá? Talvez a data aí esteja com um erro aproximado, tá? Então a gente tem aqui uma outra data, 1947. Então talvez ele tenha surgido em 1947 e começado a ser efetivado em 1948. Mas o que é o Plano Marshall? O Plano Marshall, ele diz o seguinte, né? Ele é um plano estadunidense para recuperar os países europeus, tá? Então a gente vai propor, né, esses empréstimos para esses países, para eles conseguirem recuperar, né, arrumar a casa bonitinho e depois eles pagam o dinheiro, né, com juros e eles contraem dívida externa e a gente fica mais rico. Basicamente essa é a ideia do Plano Marshall, tá? É uma recuperação econômica da Europa, né, onde os estadunidenses iam ganhar dinheiro, né, em cima dos dividendos dos juros desses maravilhosos empréstimos que eles estavam cedendo. Tranquilo? O que vai acontecer, né? Os Estados Unidos ele vai propor esse empréstimo para todo mundo. Seja você capitalista, seja vocês socialistas, nós só queremos dinheiro, né? Então vocês podem aceitar, a gente não tem problema nenhum. A gente só quer o dinheiro de volta, né? E aí eles vão propor para países socialistas, não vão aceitar, obviamente, Stalin não vai permitir isso, né? Como assim investimento capitalista nos nossos países? Não podemos deixar isso acontecer, né? E aí a gente vai ter um probleminha, porque vai ter um determinado país aí que vai aceitar, que é a Iugoslávia, tá? A gente viu a Iugoslávia aí na última aula, né? Porque a Iugoslávia tá do lado ocidental, né, da cortina de ferro, e a Iugoslávia, esse país aqui que vocês estão vendo, é a união de todas as nações eslavas, né? Bósnia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia. Então a gente tem essa Iugoslávia, que foi um país que conseguiu se libertar sozinho do Hitler, né? Não teve apoio do Stalin, tá? Para ele se libertar do Hitler. Tito, o grande, né, líder comunista da Iugoslávia, né, como muitos diriam, ele era um líder com prerrogativas socialistas, tá? O Tito, e o Tito vai libertar sozinho, né, claro, com seus grandes contingentes de exército, né, mas ele vai libertar sem ajuda de nenhum outro país a Iugoslávia do Hitler, tá? E a gente vai ter então já um despontamento de independência da Iugoslávia em relação ao URSS. É claro que o Tito era mais socialista do que capitalista, né, e a gente vai ter então essa aproximação. Mas a Iugoslávia, ela estava tentando conquistar sua independência, né, da URSS, e por isso vai aceitar esse empréstimo, né, dos Estados Unidos em relação ao Plano Marshall. E aí o Stalin vai expulsar em determinado momento a Iugoslávia do Cominforme, tá? Então o Stalin muito durão, né? Não, nada de capitalismo dentro do nosso Cominforme, vocês não podem mais participar das nossas reuniões. Vai que vocês, né, fazem aí acordo com os Estados Unidos e vendem as informações para eles. Não podemos permitir, tá? Por isso que a Iugoslávia vai sair do Cominforme. Tranquilo? O que vai acontecer? Esse plano Marshall, ele deu muito certo, tá, gente? Os Estados Unidos, ele consegue financiar a recuperação dos países, que vão realmente se recuperar, e ao mesmo tempo vai ganhar muito dinheiro com isso. Né? Estima-se que foram 13 bilhões de dólares americanos, né, cedidos, né, emprestados nessa época, o que hoje equivaleria a 400 bilhões, mais ou menos, né, em algumas estimativas aí. Então, para vocês verem, né, que loucura, né? Muito dinheiro mesmo, que foi investido nesses países. Beleza? Nessa mesma época, né, em 1952, a gente vai ter a Europa, né, aqui só falando um pouquinho de economia europeia, a gente vai ter primeiro o Benelux, né, que vai ser aí a união de alguns países, né, Luxemburgo, Bélgica e Netherlands, né, que seriam então os Países Baixos, né, ou Holanda para os íntimos, né, e eles vão formar então uma comunidade, né, de países que vão cooperar entre si economicamente. O Benelux depois evolui para a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA, em 1952,
tá, gente? Que era uma comunidade econômica europeia, onde eles vão adotar tarifas externas comuns, vão adotar políticas econômicas convergentes, tá? E a gente tem aqui os países da SECA, né? França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha Ocidental, Itália, né? E também aqui uma parte, por que não, da África que pertencia à Itália, beleza? A Argélia era território italiano nessa época, beleza, gente? Então a gente tem aí a formação do que seria em algum momento, né? Mais pra frente a gente vai ver, isso também é um pouco mais debatido em geografia, tá? Mas depois a gente vai ter a SECA evoluindo para mercado comum europeu, né? O MCE, e aí depois o mercado comum evoluindo para a zona euro, tá? E aí a gente vai ter a unificação econômica, uma mesma moeda para todos os países e essa comunidade fortíssima que é a zona do euro, tá? Ok, beleza, vimos como que está encaminhando-se, né, a economia por parte dos países capitalistas, a Europa se recuperando, firmando tratados, como por exemplo o Tratado da Seca, né? E a gente vai ter então uma resposta socialista no âmbito econômico, que foi a Comecon, que vai começar em 1949. Vocês veem que tudo é uma resposta, né? Então os Estados Unidos lança a doutrina Truman, o RCS lança a doutrina de Danov. Os Estados Unidos lança o Plano Marshall, a União Soviética lança o Comecon, né? O que foi o Comecon? Comecon foi uma cooperação financeira internacional soviética. O que isso quer dizer? Quer dizer que a União Soviética vai ajudar os países que porventura queiram se tornar socialistas, tá? Então os países que estão nessa esfera, né, nessa área de influência soviética, vão receber financiamentos, tá? Por parte do Comecon. Mesma coisa, né? Cooperação financeira, cooperação de recursos com os países da sua área de influência. Beleza? A gente vai ter, né, depois que a gente estuda economia, a gente está pronto para entender a crise na Grécia. O que foi a crise na Grécia? A Grécia teve aí uma situação um pouco interessante, tá? Por quê? A Grécia, ela tinha uma maioria socialista, beleza? A Grécia que travou aí algumas batalhas na Segunda Guerra Mundial com a Itália, né? A Itália não conseguiu vencer a Grécia, teve que chamar o Hitler para ajudar, o Hitler foi lá, domina a Grécia e tal. Depois, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Grécia livre, tranquilona, né? Só que a gente vai ter a Grécia saindo desse conflito com divergências internas, o que vai provocar uma guerra civil. A gente tem uma parte mais capitalistona e uma parte mais socialistona, tá? Então a gente vai ter aí uma guerra civil de 1946 a 1949, tá? Só que, né, a Grécia, ela vai ser um país com maioria socialista controlada por capitalistas. Mas por que, Bruno? Por que o Stalin não dominou esse país que tem pretensão socialista? Porque o Stalin tinha assinado com Winston Churchill o acordo das porcentagens. O que é o acordo das porcentagens? Né? O Winston Churchill chegou lá com um papelzinho pro Stalin e escreveu aqui, ó, Hungria não sei quanto, não sei quanto, né? Aqui dá pra ver. Hungria 50-50, né? 50% pra mim, 50% pra ti. Bulgária, 75% pra mim, 25% pra ti, tá? Grécia, 90% pra mim, 10% pra ti. E aí o Stalin olhou, foda-se. Foi lá, pegou e assinou. Beleza. Na verdade, ele nem assinou. Ele fez um certinho, né? Que inclusive tá aqui. Esse aqui é o documento oficial, né? Oficial, né? Foi só um rabisco do Churchill que o Stalin foi lá e colocou um correto para dizer que ele estava aceitando. Então a gente tem essa situação, né? Um risquinho só definiu que a Grécia, então, seria 90% capitalista e 10% socialista. É isso que a gente conhece como acordo de porcentagens, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter essa maioria socialista não valendo nada, porque esse país está na área de influência capitalista, né? O Stalin aprovou e é isso, né? E a gente vai ter então o capitalismo vencendo na Grécia e a vitória do Ocidente nesse país. A gente vai ver que a Grécia vai passar por maus bocados ao longo do século XX, tá? Chegando a uma crise ferrada no século XXI, beleza? Tranquilo, vamos continuar então, resolvida a crise na Grécia, né? A gente vai ter o fim da Guerra Civil em 1949, vitória do Ocidente, a maioria socialista perdeu. Tranquilo? O que vai acontecer, né? Além de tratados econômicos, os países estão ficando cada vez mais com medo um do outro, né? Na verdade, a gente vai ter aí os tratados político-bélicos sendo formados. O que são tratados, acordos político-bélicos? É o seguinte, né? Nós vamos nos unir para caso a União Soviética queira, né, intervir militarmente em algum de vocês, nós todos iremos apoiar determinado país que foi atacado. A mesma coisa vai ser firmada do outro lado. Caso, né, os Estados Unidos ataque um dos nossos países, todos nós iremos nos voltar contra esse capitalismo, beleza? Então é quase que o que foi a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança,
né, o eixo, os aliados na Segunda Guerra Mundial. Então são pactos, né, pactos políticos bélicos, pactos entre nações para proteção mútua, tá? O primeiro que foi assinado foi o TIAR, tá? O TIAR foi o primeiro, isso é bem interessante, né? Muita gente pensa que foi a OTAN o primeiro assinado, mas não. O TIAR foi o primeiro assinado. Mas a gente vai começar pela OTAN, que é a mais famosa, tá? A OTAN, inclusive, que é esse aqui, azulão que vocês estão vendo aí. A OTAN, que vai surgir em 1949, tá? Que vai ser, então, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que foi a OTAN? A OTAN foi um pacto, né, entre os países mais ricos do mundo, né, entre os países da Europa, né, do Atlântico Norte e os Estados Unidos, Canadá e assim por diante, tá? Um pacto que iria dizer o seguinte: caso algum país soviético nos ataque, todos nós nos voltaremos contra ele, beleza? É um pacto militar entre os países capitalistas, basicamente. Depois, né, na verdade antes, a gente vai ter o TIAR sendo formado na América, que é um tratado do Atlântico Sul, digamos assim, né, entre Estados Unidos e os países americanos, tá? Os países da América Latina. A gente vai ter também tudo dentro dessa esfera capitalista. Olha o tanto de tratado político bélico que teve da esfera capitalista, né? A gente vai ter o ANZUS na Oceania, né? Um tratado entre Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, tá? Em 1951. Em 1954, dependendo de como tu for ver, né? Se tiver em inglês, vai ser SEATO, se tiver em português vai ser OTASE, né, que foi o tratado entre Estados Unidos e o Sudeste Asiático, tá, que vai contar aí com o Vietnã do Sul, vai contar aí com Tailândia, vai contar aí com Laos, Camboja, vários países aí do Sudeste Asiático, tá, que foi então esse tratado OTASE ou SEATO, né, Organização do Tratado do Sudeste Asiático, tá, de 1954. Tranquilo? Em 1955 a gente tem também o Pacto de Bagdá, que seria então esse tratado político bélico firmado entre Estados Unidos, Paquistão, Irã e Iraque. Lembrando que Estados Unidos vai intervir, né, por exemplo, no Irã, onde ele vai derrubar um carinha lá que estava nacionalizando as coisas e vai colocar outro. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? E a gente vai ter, né, em resposta, como sempre, né, a União Soviética realizando respostas aos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? Mais uma vez, né, outro pacto político bélico, outro pacto, né, militar, só que dessa vez entre países socialistas, beleza? Cujo bandeira, né, o brasão dele está aí, ó. Esse aqui é o brasão do Pacto de Varsóvia, beleza? Olha aqui, ó, Alemanha Oriental, Polônia, né, o próprio RSS, a Tchecoslováquia, né? Se não me engano, essa aqui é a bandeira da República Tcheca, inclusive hoje em dia. Tranquilo? Beleza, então. Outra coisa, né? Isso aqui é muito importante. Muita gente pergunta, Bruno, por que não houve conflitos diretos no início? No início estava tudo muito amalucado, né? Por que não houve? Aí eu vou instigar ainda mais essa tua curiosidade, né? Vou te trazer fatos. Né? A gente tinha 4 milhões de soldados, né, dos Estados Unidos, né? 4 milhões de estadunidenses na Europa, tá? E esses 4 milhões de estadunidenses, eles voltam para os Estados Unidos com o fim da Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de soldados soviéticos espalhados pela Europa capitalista. Por que, Bruno, que esses 6 milhões de soldados soviéticos não aproveitaram, né, esse momento para dominar a Europa toda, para crescer o socialismo? É muito simples, porque o Stalin não tinha bomba atômica e os Estados Unidos tinha. Então esse medo da bomba atômica, esse medo, né, da destruição em massa da grande união das repúblicas socialistas soviéticas, isso não pode acontecer, né? Esse medo, ele fez com que o Stalin não autorizasse um ataque, uma ofensiva, né, soviética sobre os outros países, tá? Por mais que a Rússia tivesse muitos soldados, 6 milhões de soldados aí prontos para o combate, né, preparados para o combate, mas eles não vão conseguir, tá? Por conta da ausência de bomba atômica soviética. Então esses soldados estadunidenses voltam com tranquilidade, porque eles sabiam que tinha tecnologia mais avançada, militar, né? E eles voltam então para os Estados Unidos. E aí é até interessante, né, fazendo um paralelo com geografia, que quando eles voltam para os Estados Unidos, a gente vai ter, né, bastante relação sexual acontecendo, né, esses soldados que há muito tempo não praticavam esses atos sexuais, e aí a gente vai ter o baby boom, né, que é um crescimento da taxa de natalidade exacerbado nesses países capitalistas, nesses países desenvolvidos, tá? E a gente vai ter, então, esse baby boom crescendo em muito, né? A taxa de natalidade, o número de criancinhas nos Estados Unidos. Tranquilo?
o que vai acontecer? Em 1949, a URSS vai descobrir a fórmula da bomba atômica, né? E a gente vai ter, então, por meio da espionagem, né? Vão ter soviéticos infiltrados nos Estados Unidos, bem tema de filme, né? E aí eles vão conseguir, né? Vão infiltrar no Pentágono, nas universidades, os grandes cientistas, né? A gente vai ter os cientistas soviéticos compactuando com os cientistas americanos, tentando descobrir as fórmulas, e eles vão conseguir, tá? Deu tão certo que depois, né, essa agência de espionagem ela vai ser mais regularizada, né, pela União Soviética, e a gente vai ter então a KGB sendo formada em 1954. Aqui do lado eu mostro para vocês a bomba atômica soviética, né, um protótipo aí, um modelo parecido do que foi a primeira bomba atômica soviética, tá? Lembrando que a primeira bomba atômica soviética foi explodida um pouco depois, tá? Mas eles descobriram a fórmula em 1949. Tranquilo? E esse é o principal motivo de não ter tido conflito inicial, tá? Os Estados Unidos estava tranquilo, né? Sabia que qualquer coisa era só atacar uma bomba atômica, e o Stalin não queria atacar, porque sabia que os Estados Unidos tinha bomba atômica, beleza? Depois a gente vai ter isso agravando-se ainda mais. Nós não vamos ter conflitos por conta da bomba atômica, né? Então, sempre envolvendo a famigerada bomba atômica. Beleza? Em 1949, a gente tem a Revolução Chinesa, o PCC, dominando a China, né? O Partido Comunista Chinês, não confunda com o PCC do Brasil, não tem nada a ver, tá? E a gente vai ter aí os Estados Unidos perdendo uma importantíssima área de influência, né? Uma área de influência com uma população gigante, uma área de influência com muitas riquezas, tá? Então os Estados Unidos começa a perder a guerra no momento em que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já descobre a fórmula da bomba atômica, domina uma área de influência muito importante e o bagulho tá ficando feio para os Estados Unidos, tá? Tanto que a gente vai ter então o surgimento do macartismo, mas isso é tema da próxima aula. Beijão, te vejo